Essa é uma treta que, se você sabe exatamente o que eu vou dizer aqui nesse vídeo, provavelmente você não tem um emprego. Certeza que você não tem um chefe, né? Não tem um negócio pra administrar. Essa é uma treta de desocupado, gente, de desempregado mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a briguinha teen do momento, né? Eu sou teen também, você vê pela pele. Olha, cata aqui, ó. Quem tá envolvida? Antonella Braga, né? Ela mesma, que botou silicone aos 15. Liz Macedo, ela me segue. Ela mesma tava sendo acusada de xenofobia esses dias. E a Júlia Pimentel, ela mesma, a menina que não sabe cortar uma salsicha. Cada uma com a sua respectiva polêmica. Tudo começou quando a Liz Macedo foi num podcast e lá ela falou sobre uma briga, sobre uma situação que tinha acontecido envolvendo o namorado dela, que alguém tinha dado em cima dele, só que ela não deu muitos detalhes. Pois bem, elas postaram um videozinho juntas, de dancinha e tudo mais, e o pessoal do TikTok já começou a comentar sobre, dizendo, claramente é a Antonella. Logo depois das pessoas comentarem isso, a Liz Macedo veio se pronunciar pedindo pra que as pessoas parassem. Coração, gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, na quinta passada eu fui no podcast. E aí eu contei uma situação que aconteceu comigo e eu falei de uma forma geral. Eu não citei o nome de ninguém, eu não expus ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar, o pior de tudo foram que começaram a atacar ela. Ela me chamou, a gente conversou ali rapidinho e logo depois a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures. E o que eu tenho pra pedir pra vocês, gente, é que assim, não ataquem ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários ataques, pra quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, primeiro, eu tenho que pedir desculpa pra ela, e eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando que, assim, esse sentimento da internet tá te julgando por, às vezes, coisas que você nem fez, é algo muito ruim. E eu sei que fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que, de verdade, ela esteja se sentindo bem, e eu queria pedir pra vocês pararem de atacar ela, gente. A internet, ela tem uma proporção muito grande, e às vezes a gente esquece disso. Foi a minha fala, eu sei que eu errei em ter falado aquilo, eu sei que eu não devia ter falado aquilo, mas eu não tinha noção da proporção que aquele assunto ia tomar e que o impacto que isso teria na vida de alguém. Então assim, gente, de verdade, não ataquem ela. Como eu já disse, no domingo a gente tava junta, amanhã a gente vai estar junta e a gente vai passar a semana inteira viajando juntas. Então assim, acho que não tem necessidade disso, mas eu entendo que foi uma coisa que eu causei e eu peço muito desculpa pra todo mundo que esteve envolvido no assunto. Entenderam, né? Olha, não é pra atacar, não é ela e tudo mais, foi eu que causei, porém ela não desmentiu. Ok, perceberam que ela falou de uma viagem, né? Que eles iam estar todos juntos e tudo mais. Essa viagem aconteceu, foi pra Campos do Jordão. E daí postaram um vídeo que tava toda a turminha reunida, né? Só que o pessoal tava comentando que, tipo assim, nossa, mas a Antonella não apareceu nesse vídeo, tá todo mundo menos a Antonella, né, e tal. Tá com tempo. Daí, olha que tragédia, gente. Situação grave mesmo, tá? Eu, depois dessa, dava parte na polícia. A Antonella postou um vídeo sozinha. Eu sabia que ia ser nosso time a dança. Foi embora sem eu ver igual a mim. Caramba, isso diz tudo, gente. Acho que isso aqui é uma prova cabal. Se um juiz vê isso... Cara, ele dá prisão perpétua. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu pai amado. E aí o pessoal nos comentários, né? Como sempre. A única que ainda dá vontade de acompanhar. Ai, gente, tadinha. Só quem já foi excluída sabe como é. Ai, cara, eu super seria amiga dela. Ela é tão amorzinho. Como podem fazer isso com ela? Linda e simpática. Faz a própria fama sem precisar de ninguém. Antonella, Queen, Liz, quem? Ai, que vergonha. Será que esse povo que faz esses comentários não tem vergonha alheia, não? Esses de Queen e quem? Ai, eu vejo isso e eu fico assim... Ai, que mico! E sei lá, né? Quem sou eu para julgar? Diz a pessoa que trabalha julgando os outros. Depois disso, as pessoas começaram a apontar que, aparentemente, a Júlia e o Cauã estavam mandando indiretas pra Antonella. Quem é Cauã? Acredito eu que seja o namorado da Júlia Pimentel, certo? Os dias mais possíveis desse lugar. Mas, gente, eu tô viajando. E agora? E aí eu sumi. Com essa roupa. Mas tem tanta coisa pra contar pra você, velho. As amigas dela tudo em cima do namorado das outras. Nossa, caramba, gente. Nossa, meu Deus. Uau, pede uma ordem de restrição. Muito grave isso, viu? Pode deixar do jeito que tá. Não, eu não deixava. Eu mandava cortar aqui, ó. Pera, que a unha é mais difícil. Aqui, corta aqui.
Agora, e olha como que o pessoal é desocupado. Gente, eu vou ler a frase que o Bruno digitou aqui, que eu não tô acreditando. Durante uma dinâmica, o público achou estranho o modo como a Júlia Pimentel olhou para Antonella enquanto ela falava. É um vídeo da Camila Loures, né? É a Júlia Pimentel olhando pra Antonella. Atenção. Que isso? Gente, ele foi, jogou a bomba. É isso. Eu não sabia. Jogou a bomba, você não sabe também não, Ju? Não. Uai, minha carioca gosta de pagodinho também. Ju. Enfim, alguém aí? Eu vou tentar extrair da minha cabeça. Que parte que parou? Ah, ela olhou meio assim, ó. Caramba. Nossa, caraca, que problemão. Meu Deus. Sai daí, Antonella. Seu brilho incomoda a escuridão. Ai, eu tava precisando, gente, tava. Os vídeos legais ficam tudo pro Ismael. Eu só fico com vídeo de desgraça, só coisa ruim, só coisa maldita. Tava precisando de uma coisa fútil, de uma besteira dessa. Olha, é inacreditável, gente. Ai. E hoje em dia, você não é mais sub sozinho. Você acaba criando outras subs que geralmente são próximas a você. Então, por exemplo, o padrinho da Antonella Braga, olha o quão longe a gente foi, comentou o seguinte, nesse vídeo aqui que a gente viu dele olhando, tal. Tô com muita saudade. Volta para aqueles que te amam. Sai desse lugar. Anda! Próxima edição da Fazenda ele vai estar. E daí ela foi. Arrume-se comigo pra ir embora. Gente, essa viagem foi caótica, né? No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. De tristeza. Agora... Mas tudo bem, né, gente? Encarar, seguir em frente. Eu acho que às vezes essas coisas acontecem na nossa vida pra ver. E pra testar a gente, pra ver se a gente realmente é forte. Como que a gente vai lidar com essas situações. E o Luan Santana explodindo no fundo! E eu tô muito feliz da forma que eu lidei. De eu ter continuado, tipo, firme, sabe? E não ter me perdido no meio do... Nossa, ela falando como se ela estivesse voltando da guerra do Vietnã. Caralho! Vou tirar até meu sapato. Ai, fica até mais à vontade, porque, gente, é de verdade, assim. É bom! Pra mim, juro pra vocês, é bom ter uma pauta divertida de vez em quando, sabe? Faz muita falta. A menina falando, gente, como se ela estivesse morrendo. Como se fosse o último dia de vida dela na Terra. Não, ela só foi embora porque ela brigou com as amigas. É isso. Minha família, meus amigos estão me esperando no Rio. Tô com muita saudade. Ai, te dou meu sobrenome. E assim, acho que provavelmente eu não estarei no próximo squad. Mas eu não posso deixar de agradecer por tudo isso que eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram... mudasse. O primeiro squad foi muito importante pra mim, porque tava todo mundo muito junto, sabe? Eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, minha personalidade de verdade. E eu me senti livre, porque tinha algumas pessoas que eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo. Porque eu sou uma pessoa meio doida e retardada às vezes. Ah, essa palavra não pode, é capacitista. Eba! A gente julga, fala tipo, meu Deus, que essa garota é chata. Só que, cara, enfim, e aí foi muito importante. E a música, gente? Eu fiquei muito triste quando a gente tava indo embora, porque foram dias muito especiais. E esses também foram especiais porque estão me fazendo ser uma pessoa mais forte. Eu queria muito agradecer algumas pessoas que ficaram do meu lado. Aqui na viagem, sabe que... Já mudou! Agora é a alegria, Simone Maraíra! Vai lá. Bora, gente! Oi. Simone Maraíra. Sozinha. E... Marílio Cole, Maria Emanuélia, Marcelo Emanuel, a Luara, a Nath Costa, mas ela nem precisa falar, né? Que vocês já viram muito aqui. Eu não quero esquecer ninguém. Enfim, essas pessoas que eu... Você viu que ela não citou nem a Júlia Pimentel e nem a Liz Macedo. E sentavam na mesa comigo, me faziam companhia. Enfim, fiquei muito feliz. Você
2 filhos, um cachorro. Tô muito animada pra ver meus amigos do Rio. Hoje é aniversário da minha melhor amiga, Bel. Eu tô muito triste que eu só vou chegar no Rio, tipo, 11 horas da noite. Mas tudo bem, vou comemorar com ela o resto da semana inteira. Gente, tô com preguiça, eu vou terminar de me arrumar depois. Hello, pessoal. Então, o squad acabou, né? Esse aqui é o tio da Antonella Braga. Graças a Deus. Mas fica o questionamento pra mim, e é lógico que eu faria esse pronunciamento. Aonde está? Lógico. Gente, lógico. Alguém tinha dúvidas ainda que o tio da Antonella Braga, o tio dela, ia ficar sem fazer esse pronunciamento, gente? Vocês acham mesmo que ele não ia fazer esse pronunciamento? Não acredito que vocês acharam. Eu não acredito, gente! Que isso? Passada, Mona. Os adultos responsáveis, todo esse instante. Aonde estavam as pessoas de confiança da minha irmã em permitir que uma adolescente, uma criança de 16 anos, viajasse sem ela, enquanto ela passava por tantas situações? Ouvi pessoas questionando, mas será que ela não está se excluindo? Gente, vamos lá. Quando você está no meio de uma situação vexatória, uma situação discriminatória, a primeira coisa que você faz é buscar um ambiente seguro. Quando você não encontra esse ambiente seguro ou pessoas que te forneçam essa segurança, o que você faz? É claro, você não vai ficar implorando pra gravar com ninguém que está te humilhando, está procurando te prejudicar, te atrapalhar a sua imagem, fazendo um complô contra você. Mas muito me impressiona que eu não percebi o acolhimento dos adultos hora nenhuma de falar, gente, peraí. Em situações de adolescentes, se resolvam. É problema adolescente ter problema. É problema adolescente se desentender. Isso na adolescência é normal. Mas aonde estavam os adultos que não resolveram essa situação? Ah, eu também acho. Assim, vamos lá. Eu concordo com isso. Já, nossa, estavam fazendo um complô. Gente, é basicamente um monte de teen, de gente de 15, 16 anos, viajando junto. Esses dias, eu viajei com os meus amigos pro Rock in Rio. E a gente se dá super bem, gente. Todo mundo adulto. Deu briga! Deu briga. É normal brigar, gente. É normal brigar. Adolescente briga. Adulto briga. Criança briga. Só que adolescente briga ainda mais, porque qualquer coisinha eles interpretam como se fosse o fim do mundo. Esse é o problema. Que deixaram chegar o caos no ponto que o caos chegou. Eu em um estado, minha irmã em uma viagem, a minha sobrinha em uma viagem a trabalho, porque esse é um trabalho, gente. Ser influenciadora digital, apesar de muito jovem, eles estão trabalhando. Então manda ela cortar o vídeo, pelo menos, já que é trabalho. Que é chato, né? Toda hora, em vez de ela cortar o vídeo, ela fica... Não tá batendo ponto direito. Opinião minha. Posso dar uma opinião agora, gente? Minha opinião? Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Nada contra, mas nossa, que preguiça. Já que é um trabalho, vamos trabalhar bem, né? Por favor. E ela foi gigante. Ela segurou a onda. Mesmo machucada, ela continuou lá. Ela cumpriu com as obrigações dela. Porque ela poderia ter voltado. Ela foi firme. Minha princesa, Dinho tem muito orgulho de você. Mas a questão que fica, o questionamento... É porque eu ainda estou incrédulo. Eu estou completamente incrédulo. Porque se eu estivesse lá, e se fosse com outra pessoa, meu papel seria acolher. Gente, não, vocês não vão deixar essa pessoa excluída. Vocês não vão fazer isso. Ah, você não concordou com algo? Vocês não acham certo algo? Vocês estão indagando que talvez possa ser? Conversem e se resolvam. Ah, vocês não querem conversar depois? Escolhas de vocês. E até porque nem tudo é internet. Mas eu acho que tá valendo tudo pelo like, tá valendo tudo pelo engajamento. Pra mim, não. Pra mim, o engajamento e o like vale muito pouco. Disse ele fazendo um vídeo sobre o assunto do momento. Com mais de 1 minuto pra monetizar. Nada contra, gente, mas aqui... Ai, é verdade. Eu tô mentindo. Gente, eu não tenho nada contra ele. Nada contra. Só me dá um pouco de preguiça. Gente, claramente tá fazendo as coisas pra engajar, falando que não tá fazendo pra engajar. Não tem problema você fazer as coisas por like. Não tem. Desde que você não esteja ferindo ninguém, machucando ninguém, cometendo nenhum crime. Qual é o problema de postar um vídeo sobre o assunto que tá mais em alta? É normal. Todo mundo faz isso desde que o mundo é mundo. Se o Jornal Nacional não comentasse as pautas mais quentes, eles não seriam nenhum jornal. Valores e princípios, com ética, com dignidade, ver ela tão firme nos seus propósitos vale muito mais
do que os números crescendo ou caindo nas redes sociais. Eu oro para que as pessoas melhorem, desejo melhoras, porque nós somos seres em constante evolução. Não vou diminuir o sofrimento da minha sobrinha para agradar ninguém, porque ela sofreu sim. É a nossa Juliette. Não vou vir aqui passar pano para ninguém, não vou mesmo, porque eu não vou minimizar o sofrimento da minha sobrinha para tranquilizar o sofrimento alheio. Não vou. Não desejo que ninguém seja cancelado, que ninguém leve hate. Não desejo. Pra te falar a verdade, eu acho que aqui não é um concurso público, onde existe só uma vaga e as pessoas estão disputando uma vaga. Aqui todo mundo tem espaço, aqui todos podem crescer. Todos podem construir e se posicionarem pelo seu trabalho, pelo seu talento. Não é uma briga, não é uma disputa, mas infelizmente as pessoas não enxergam assim. Pronunciamento da Júlia Pimentel. E daily. Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, vocês já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente... Tem uma talarica, então. Fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente, realmente não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também, ok, sem problema algum, gente, não sou a pessoa que guarda rancor, sem problema, mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação, de me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Será que é a Júlia Pimentel? Não, Júlia Pimentel é ela, né? Desculpa. Gente, que todas são muito héteros e muito brancas. Acho que é a Antonella, acho que ela está falando da Antonella. Não tenho certeza, mas, né, pelo enredo, por tudo que tá acontecendo e tal, talvez ela esteja falando da Antonella, é o que eu entendi. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente. Claro que tá falando da Antonella agora, que ela falou o nome dos amigos e não falou da Antonella, é óbvio pra mim, ficou explícito. Toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitude de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Creative Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído, só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou de expor nada mesmo. Eu não ia falar nada. Mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, que agora vocês sabem. Vocês sabem os meus motivos. Tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso.
Então ela já desmentiu que tinha alguém sendo excluído. Ela só não estava andando com essa pessoa. Daí, pasmem, quem foi defender? Lucas Rangel. Pior pra mim é a outra se isentar e não vir de cara limpa comentar os ocorridos que ela mesma causou e fez por trás. Agora, talvez é a hora dela assumir também. Inclusive por mim. A Duda vinha e contava o que a tal fez com ela. Até porque essa história tem muitos lados e muitas testemunhas. Estou com vocês, meninas. Sei bem o que é gente maldosa e manipulação. Olha, até o Resende, menina. Quem te conhece sabe. A pessoa incrível que você é. Fica tranquila. Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. E realmente ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise. Top coisas importantes pro planeta Terra. Top brigas assim de faca. A briga do Nuggets. De hipoglicemia, que tava passando mal, precisava de comida. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. E fiquei super chateada. E ela tá no direito dela de ficar chateada por causa do Nuggets. Tá tudo bem. É claro que eu sempre acolhi a Júlia, pois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal, a gente se falando direito. Eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim. Então trabalhar mais, viu? Aqui é a Picante Pro, você vai estar investindo um valorzinho simbólico por mês, que você vai pegar a ferramenta cortar. Dessa ferramenta, você vai no finalzinho do vídeo, e daí esse take inteiro de você levantando o braço e pausando, você vai tirar ele, que vai deixar o vídeo tão bom de assistir, que a gente, juro por Deus, gente, esse vídeo tem 7 minutos. Pra vocês até um pouco menos. Mas, gente, pelo amor de Deus, galera, vocês literalmente estão toda hora falando, a gente trabalha com internet, trabalha com internet. Então, pô, começa a trabalhar. Que agonia a gente ver esse vídeo inteiro. Eu não tenho nada contra ela. Nada mesmo, nada, sabe? Coitada, ficou excluída na viagem. Mas, gente, conta o vídeo! Vai morrer porque você vai editar o vídeo, vai ficar 5 minutos editando o vídeo? Eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim e... Enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos 1 ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. Eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando, porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei... Você não exclui ninguém, né, Jojo? Quando que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época e eu dei dicas, gravei story com ela, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela porque... ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída.
Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe. Ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Chamou de interesseira. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Eu tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: "Por que você tá seguindo o meu namorado?" Gente, que problemão, caramba! Nossa, ela tá seguindo o meu namorado. Inclusive, depois me ligaram e me perguntaram: "Cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você?" Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de... É o Dudu Camargo, filho do Silvio Santos. Sabia? Sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim. No momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento. E eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: "Por que você pediu pra seguir meu namorado?" Gente, eu não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando. Eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele. Mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falasse. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei: "Duda, me desculpa." Ela virou, olhou pra cima e falou: "Melhoras." Essa situação... Ela foi, me deu um lacre cis, um fecho trans e falou: Depois disso, tudo piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos: se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou. Os amigos do Rio de Janeiro me apoiando. Pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando. E gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Parte 2 do meu pronunciamento. De toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha, só que eu... Nossa, gente, mas é muitos pronunciamentos. Tem que fazer 2 vídeos de pronunciamento? Alguém morreu. Não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho. Eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores. Era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. Porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo. Só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu
precisava fazer. Que é inegável que eu tava, sim, excluída durante a viagem. A primeira da conversa que a tia Liz teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela, sim, me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive, ela falou que eu percebi, sim, o que estava acontecendo, chamei ela pra conversar. Então, como assim eu não tava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu tava, assim, excluída. Então aqui a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou pra ela. Inclusive a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que estava acontecendo e a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que estava sem a minha mãe. A mãe da Júlia estava lá porque ela faz parte da agência. E a mãe da Liz estava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que eu estava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas para poder ajudar elas. E eu estava sozinha. Eu estava sendo recuada, estava sendo excluída do pessoal. Eu era a única das 3 que estava sem a minha mãe. Durante isso eu não tinha a mamãe comigo, porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as 2, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu estava sim sendo excluída da viagem por aquele grupo. No pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa. E essa bomba caiu pra cima de mim. Vamos lá. Esse negócio do podcast é uma situação que agora eu vou falar sério, eu não vou debochar. Porque no geral essa briga de adolescente é tudo uma grande bobagem que a gente sabe que se eles sentarem e resolverem em 5 segundos, acabou a briga. Mas essa situação do podcast, ela é muito ambígua. Porque ao mesmo tempo que, beleza, aconteceu uma coisa com você quer falar. E tá tudo bem você falar. Você tá no seu direito, aconteceu com você. Você pode falar o que você quiser que aconteceu com você. E mas deixou em aberto. Beleza, mas ninguém tem obrigação de falar nada que não queira. Porque se ela falasse quem era a pessoa que aparentemente tinha dado em cima do namorado dela, ela ia se comprometer. E colocar a culpa dessa situação em outra pessoa, eu sei que parece que eu tô defendendo a Liz Macedo, mas de verdade, gente, não, é uma coisa lógica. Pra esse pessoal de 16, 15 anos de idade, tá agora entrando na internet, tendo esse poder, essa influência toda, justamente nessa fase tão crítica que eles estão formando o caráter. Às vezes eles não sabem de fato quem eles são ainda. Eles querem falar essas coisas. E é inevitável, porque eles vão falar essas coisas. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem. A gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas, porque deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesma fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei. E na linha 5, vermelha do metrô também. Gente, tava um bafafá sobre isso esses dias. Vocês não têm ideia. Tem o print dela dizendo que não era eu. E o hate começou a se virar um pouco a ela. Porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento. E nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim.
E ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. Então, eu revi essa parte aqui em off e não acho que seja assim, preto no branco. Ela falou que não era pra atacar, ela pediu desculpa, ela falou um monte de coisa. Não foi só isso, tipo assim, ela falou, pare de tacar hate e coisa. Não, a gente viu no começo do vídeo que ela de fato falou, pediu desculpa. E eu achei super ok, eu não achei isso de, ela não negou, então ela deixou em aberto. Discordo. Gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate estava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela. Eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do squad. Durante a viagem do squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra pararem de me tacar hate, e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado independente da situação. Lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, que me deixou chocada, é a situação que eu vou falar agora com vocês. Olha, se não for crime hediondo, eu vou ficar triste. Se a gente não estiver falando aqui de arma, olha, você ficou chocada. Tudo bem, alguém batendo em idoso. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente de se eu tava falando ou não com a pessoa. Acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. A mãe com idade mental de 14 anos. Assim que aconteceu isso, eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar. Gente, tudo bem, a briga é de adolescente, mas você mãe, sabe? Vivida, já teve filho. Tem uma longa trajetória aí já no planeta Terra. O mínimo que se espera de um adulto dentro de uma viagem de adolescente é que o adulto tenha um pouquinho, assim, pelo menos a mais, de noção que os adolescentes. Eu de me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, só apesar do que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, o resto. Enfim, voltando lá no começo do pronunciamento. Ela falou sobre uma pessoa que tinha pais famosos e tudo mais, e que tava namorando uma menina que tava na viagem, essa Duda. Pois bem, ela tava falando da Duda Guerra, que é nora do Luciano Huck, e que é essa menina daqui, que ela vai dizer o que aconteceu. Por que ela foi lá questionar a Antonella, que tava seguindo o namorado dela. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação. Meu Deus, são muitos pronunciamentos. Estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele
com o Dix dela. Quem não sabe, quem tem uma carteira assinada e tá assistindo, Dix é como se fosse um Instagram privado. Um Instagram que você posta coisas que você não posta no seu Instagram normal. Basicamente, um close, assim, da vida. Um close friends do Instagram, por assim dizer. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha. Pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia até relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Talarica! 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 Gente do céu! São várias pessoas falando que a Antonella, ela curte um casado. Passada. Assim, eu não tô aqui pra afirmar nada. Quem tá falando é ela. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel. Fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas. Então eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu. E tá tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Meu Deus. Não, peraí. Deixa eu arrumar meu peito aqui. Segura meu bojo. Angélica responde e comenta sobre a situação após Duda expor o filho. Oi, gente! Então, tô aqui enquanto eu tiro minha maquiagem. Eu quero aproveitar esse momento pra falar com vocês sobre uma questão muito, assim, que sempre aparece, né? Que é como é que a gente faz pra equilibrar entre a vida pública, a carreira e a vida pessoal. Como é que faz, né? Que equação é essa? Bom, a verdade é que não é simples. Não é uma coisa tranquila, né? Fácil, digamos assim. Viver de frente para as câmeras, ter a vida exposta, tem também os seus desafios. E aí, sei lá, ao longo dos anos, assim, a gente vai entendendo quem realmente tá do nosso lado, né? Quem são as pessoas que estão ali junto com a gente. Amigos de verdade são aqueles que estão por ali, sempre apoiando, sabe? Quem você pode realmente contar e que você sabe também que não é pelo que você pode oferecer. Então eu já vi muita gente passar pela minha vida querendo algo, aproveitando assim o que a exposição traz. E isso é uma das partes assim mais difíceis desse rolê todo. Aprender a filtrar, a proteger o que é mais íntimo. E aí assim, pra mim, a meditação... Nossa, mas ela fala, não fala nada. Os retiros que eu faço, eles são assim fundamentais pra ter esse equilíbrio. Mas não são só essas práticas, né? São as escolhas também. As escolhas que me ajudam assim a manter os pés no chão, a manter um equilíbrio mesmo mental, a
a mente tranquila, são as formas, né, de desconectar do excesso de informação e de tudo que vem junto com esse excesso, né, junto com a vida pública também. E eu acredito que a gente precisa de verdade parar, respirar e se encontrar de novo. Para, respira, começa de novo. Esses momentos é que me dão força, assim, e que me dão também essa clareza pra tocar o barco, pra continuar. E é claro que também equilibrar isso com a família, né? Isso é essencial. Os meus filhos, por exemplo, eles têm, assim, todo o direito de escolher o que eles vão querer fazer, o que eles preferem fazer, se eles querem manter a vida privada ou não, se eles querem realmente também estar expostos ali. E eu respeito muito isso, né? A vida pública, ela me trouxe, assim, muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas, mas também me ensinou que as coisas assim mais importantes, né, as coisas mais preciosas, elas realmente não precisam ser mostradas assim o tempo todo. Bom, no fim de tudo, é sobre escolhas, né? Acho que eu faço pra manter a minha paz, acho que eu faço pra manter a minha essência e aquelas que eu faço pensando no que é melhor pra minha família. O trabalho é uma parte, assim, muito, muito importante e é uma parte de quem eu sou, mas ele não define tudo. Nossa, mas ela não disse nada, gente. Pois não postasse esse vídeo. Porque mesmo se não fosse sobre essa situação, gente, é um vídeo que não fala nada. É um vídeo que dá um monte de voltas, assim. Parece o planeta Terra orbitando o Sol. Ele fica dando voltas e não tá indo pra lugar nenhum. Mas tá dando voltas e voltas e voltas. E no final não falou nada. Só que desse vídeo, o que a gente tira de lição é um comentário. Porque neste comentário a pessoa se refere à nora dela, essa Dudinha, da qual a Antonella estava se referindo, chamando-a de erva daninha. E diz o seguinte: Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada do espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo. Sujar a imagem. Deixa não. Corta essa erva daninha da vida de vocês. Sua família é linda. Mais um adivinha. Pronunciamento. Olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história, porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar sobre mim. Então assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável... Quieta? Ela postou 2 pronunciamentos de 8 minutos cada? Gente, se isso ela tá quieta, quando ela falar, vocês preparem a sala de cinema. Porque vai ser 8 horas de pronunciamento. Se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui, aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem.
E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente tava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores. Chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo. Gente, esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso... Ai, como é bom um vídeo cortado. Ai, Liz, olha, eu queria te agradecer, de verdade mesmo. Esse aqui é o meu pedido público de uma salva de palmas, gente. Porque finalmente um vídeo onde a pessoa não vem com o dedão e para o vídeo. Olha, que sabor, gente, que delícia é ver um vídeo com o mínimo de edição. De verdade, meu, eu não tô pedindo produção de Marvel, não. Eu tô pedindo pra vocês fazerem o mínimo, gente, que é cortar, tá bom? Olha, queria agradecer, viu? Tô emocionado, viu? Eu tô... Ai, eu tô muito... Desculpa. Encheu o olho d'água. Ai, meu Deus. Tô muito feliz. Não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. Para colocar um ponto final nessa história, eu acho que quando você faz um pronunciamento na internet, o seu pronunciamento tem que ter informações verdadeiras. E foi exatamente assim, em cima de fatos, que eu fiz o meu pronunciamento. E essa briga toda vai ficar, ela falou, ela fez, aí outra fala, eu não fiz nada, eu não falei. Porque é literalmente a minha palavra contra a dela. Mas eu acho que a palavra dela não tá sendo 100% honesta com vocês. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Tipo, eu tô te falando isso porque eu realmente acho que nossa relação seja além da internet, sabe? Eu não acho que nossa relação seja, tipo, amiga de internet, nem nada, mais agora que a gente tá juntado. Então eu realmente tô falando pra você. Tô pedindo desculpa de coração, né? Porque... Ai, chamou de mentirosa! Às vezes uma brincadeira não é entendida, assim. E tá tudo bem, tipo, desculpa. E se você tiver algum problema, você pode falar comigo. E em relação ao Cauã, eu não quero voltar nesse assunto, porque tudo que eu tinha pra falar eu já falei no meu pronunciamento, mas é só vocês voltarem nos vídeos, verem as olhadas, verem tudo. Eu não preciso falar porque é autoexplicativo. Mas eu, Júlia, não tenho problema algum em sentar pra conversar com uma pessoa e admitir os meus erros. Na última treta que teve, eu vi os dois lados da história, eu tive empatia, eu consegui me colocar no lugar dela, eu consegui ver o lado da história dela, então eu fui conversar com ela, pedir desculpa, porque ela pode ter entendido de uma outra forma que não foi a minha intenção na hora. Pedi desculpa sim, conversei com ela sim e tudo ficou resolvido. Esse é o caráter da Júlia. Eu pedi desculpa, então não cabe a ela vir falar que eu não pedi desculpa, sendo que eu me resolvi. E assim como eu fiz isso, eu acho que também cabia a ela fazer isso. Como a mesma falou, ela não fez questão de vir conversar com a gente, eu também falei pra vocês, ela falou que não tinha o que conversar com a gente. E é isso, tudo bem, eu não sou obrigada a ficar perto de uma pessoa que não faz questão de se resolver comigo, porque na minha vez eu fiz questão de me resolver com ela. E é isso, eu sei da minha verdade, eu sei o que aconteceu, outras situações inclusas no vídeo que não me envolvem, outras pessoas vão vir aqui na internet falar o que realmente aconteceu, mas é isso, o pronunciamento precisa conter fatos, o meu pronunciamento contém fatos, e é isso aí. E também tem muita gente comentando, briga por causa de ficante, briga por causa de macho. Não é sobre o macho, e sim sobre o respeito em quem diz ser sua amiga. E é isso, a verdade é essa, os meus motivos são esse, o motivo com outras pessoas, eu, Júlia, não tenho nada a ver com isso, mas o meu motivo foi esse, eu não gostei da situação que aconteceu comigo.
E sinceramente, gente, não quero me preocupar. Eu decidi há 1 hora atrás que eu ia pra Miami. Amanhã eu comprei a passagem tem 1 hora. E é isso, eu vou arrumar minha mala agora. Eu não quero saber de estresse, eu quero aproveitar a minha vida com os meus amigos de verdade que estão do meu lado, que fazem questão da minha amizade. É isso. Beijo, amo vocês. E acompanhem meu conteúdo que eu vou amanhã pra Miami, véi. Enfim, esse pronunciamento é da mãe da Antonella. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Ela tem a energia de Cíntia Chagas, sabe aquela mulher que fica corrigindo o português das outras pessoas? Levante o dedo assim, discretamente, e diga: garçom, nada de apelidos, de codinomes. Apenas levante e diga: garçom, por gentileza. Estenda o dedo assim, discretamente. Se ele não olhar, diga: garçom, por gentileza. E ponto final. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala, porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas. Ela falando de olho fechado, igualzinho aquela mulher. Não tenho guarda-chuva, tenho capa. A senhora vai comprar um guarda-chuva, normalmente. A senhora prefere qual modelo? Eu não prefiro nenhum, que eu tenho capa. Você prefere capa? Eu já tenho capa. Que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E, além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto, ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com Antonella no último dia do squad,
tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, ai, eu não consigo te abraçar, não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento... Ela é teatral, né? Ela não fala só. Ela foi se despedir, ela falou... Não. Ela foi doar-se. Ela foi de bom grado para que retribuíssem o afeto. Isto foi negado, visto que para contigo, para convosco. Eu sei. Já dizia Fernando Pessoa na poesia. Ei, onde estás tu? Estou comigo, e ti? Também estou. Oi? Oi? Ó a saudação. O que vens à vida, o que vais a tu? Que? Ei, anjo torto que pisou em minha vida. A filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Isso eu concordo, eu acho estranho também, tipo, um adulto fazer isso. Gente, é esperado que um adulto tenha a contrapartida da atitude dos adolescentes. Se os adolescentes estão sendo irresponsáveis, se eles estão fazendo merda, é esperado que o adulto olhe aquilo e fale assim, não, gente, peraí, vamos tomar uma atitude racional? Vamos tomar uma atitude madura? Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos... teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases, a gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante um adolescente é inaceitável. Muitas pessoas vieram cobrar o meu pronunciamento e eu tô aqui. Oi, moça, não te conheço. Quem é você? @dailylala. Eu vim dizer que nessa viagem do squad eu quero que todo mundo se foda. Gente, quem que teve a ideia de Jerico de juntar adolescente de 15... 14, 16, 17 anos juntos? Quem que teve? É óbvio que ia ter briga. É óbvio que ia ter não sei quem dando em cima de não sei quem, que é namorada de sei lá quem. É óbvio. Olha, e é com essa opinião que eu termino. É claro que é um monte de gente brigando. É claro que é um monte de gente fazendo drama, porque é isso que adolescente faz. Sabe minha opinião sincera sobre isso tudo? É que daqui um mês vão estar todos eles de novo, de mãos dadas, enquanto um monte de adulto na internet, porque marido de Paulo Borges prestou apoio a Antonella. Lucas Angel presta apoio a Júlia Pimentel. Rezende sai em defesa de Júlia. Tipo assim... Daqui a um mês, elas vão todas estar numa viagem de novo, enquanto tem um monte de gente velha, de 20, 30 anos nas costas, defendendo uma adolescente porque não gosta da outra. Essa é a minha opinião sincera. Quem que você acha que tá certo? Deixa aqui nos comentários.